E aí, gente, tudo bem? Por aqui tá tudo bom. Graças a Deus está tudo bem. Recentemente eu passei por um aborto, né? Eu fiz um vídeo para vocês falando de como que eu me sentia com essa segunda gravidez, né? Que foi um êxtase muito grande, fiquei muito feliz, ao mesmo tempo com muito medo, enfim, de saber da segunda gravidez como uma criança pequena ainda, né? É um misto de energia. E esse fim de semana passado, eu tô gravando hoje numa sexta, não, hoje é sábado. No fim de semana passado, eu tive o início de aborto. Começou, foi um processo, sabe? Esse processo assim de percebendo que era muito arriscado. E depois eu tive um diagnóstico, né? Depois que eu fiz o exame, né? Ultrassom e tudo mais, tive um aborto completo e espontâneo. E, cara, agora eu consigo falar assim com mais tranquilidade, porque eu passei pelo processo de aceitação, né, que é muito difícil. Quando eu divulguei nas minhas redes, né, falando sobre isso, que eu fiquei essa semana sem atendimento e tudo mais, para me cuidar, para me entender, para me aceitar a situação, né, e me acolher. Eu vi o quanto que eu recebi de carinho de muitas mulheres, de muitas pessoas que passaram por isso também. Eu não imaginava na minha vida que isso fosse tão comum, gente. Eu não imaginava. E eu recebi muitas mensagens de muitas mulheres que passaram por isso, que sabem como que é, né? Como é difícil você projetar todo esse futuro, né? Aceitar o bebê e projetar todo esse futuro e você desfazer. Cara, a gente fica sem chão, num vazio, né? Então, eu acho que pra mim o que foi mais difícil foi tirar esse futuro, sabe? Porque aceitar a perda pra mim ainda foi fácil. Por mais que assim que seja difícil, pra mim foi fácil, porque eu tive primeiro um sangramento, depois tive um coágulo, depois as coisas foram piorando. Então, assim, no primeiro sangramento que eu tive, eu já comecei a pensar, Deus, se não for para ser, que o Senhor me traga a resposta logo, porque eu não quero ficar nessa dúvida, nessa pensa se vai, se não vai, nesse sofrimento e medo de acontecer alguma coisa, sabe, no futuro, de, sei lá, da forma de desenvolvimento do bebê na barriga e tudo mais. Então, eu tirei um pouco do meu querer, sabe? Eu pensei, não, eu não quero a todo custo, eu quero simplesmente que aconteça o que tenha que acontecer, que o Senhor me tranquilize e faça com que eu aceite melhor essa situação, sabe? Então, foi bem assim, difícil, gente, esse processo que eu passei. Eu tive sangramento na sexta-noite e fiquei do sábado, fui na sexta-noite no médico, e sábado, sangramento, e coágulo, não sei o quê. E eu não tive assistência no médico aqui com exame. Eu fui só fazer o exame numa segunda-feira de manhã para ter o diagnóstico. Gente, foi bem punk, assim, o processo foi demorado. Então, assim, o meu sofrimento foi nesse processo de médico, de saber se não saber, e de ter possibilidade de não ter, sabe? Esse processo foi muito chato e foi o que mais me fez sofrer, né? Mas depois que eu tive o diagnóstico, eu fiquei em paz, gente. Eu fiquei assim, graças a Deus, passou e eu estou bem, porque eu tenho a minha filha que precisa de mim, meu marido que precisa de mim, eu que quero viver, quero fazer muitas coisas ainda. Então, eu tirei muito essa coisa do meu ego, sabe? Que se não for para ser agora, não será nesse momento, não é nessas circunstâncias, então eu aceito e e quando for para ser, vai ser leve, assim como foi a primeira filha, foi tudo fluiu naturalmente, sabe? E eu vi o quanto, gente, uma gestação nesse processo eu vi o quanto que a gestação é uma coisa muito mágica e muito sensível, muito, sabe? Porque quando eu tive a minha primeira gestação, e foi muito fácil, foi tudo fluiu naturalmente, eu não tive problema nenhum, nem enjoo de passar mal, assim, nada pesado. Pra mim, eu vi que era leve, eu vi que era fácil, eu vi que, tá tudo bem. E quando eu passei por essa de ver que tem perigo, tem risco, tem não sei o quê, eu falei, meu Deus, olha como que a mulher tem que ser a mulher é um negócio forte, cara. É bizarro, né? De, de perceber a fragilidade, a sensibilidade que é a gestação. Então eu tive esse olhar mais uau, né? Caramba, que loucura. E foi um contraste muito doido, gente, porque é, é muito estranho, foi muito estranho pra mim esse vazio, de lidar com o vazio de você, tipo assim, você move a sua vida, né, de você projetar esse futuro com todas as coisas, já pensando no nome e lugar que eu vou morar, que a gente ia mudar de casa, a gente tava pensando em tudo isso. E você pensa, você tem uns planos, depois tem que construir todos de novo esses planos,
e do nada esses planos, eles somem. Então esse vazio, cara, foi o que eu estava tentando lidar, sabe. Mas eu fui preenchendo, né. Eu acho que tudo é a nossa mentalidade, é como a gente enxerga os processos, né. Eu já vejo a morte, né, a partida, né, como algo muito assim, a gente tá eu vejo um mundo mais espiritual, tem esse olhar mais assim, sabe, de que nós somos carnes e nós perdemos a carne, né, nós fazemos a passagem, perdemos a carne, mas a energia sempre vai existir, então eu sempre serei mãe de 2, né, tipo isso. Eu pensei no nome de Apolo no bebê, porque eu estava sentindo muito que era um menino, então o Apolo ele sempre vai ser o meu filho, aonde quer que ele esteja, né, nunca vi o rosto, mas eu sentia a energia dele quando ele se mexia e tal. Eu estava no terceiro mês, né, eu estava indo para o quarto mês agora, né, e então assim, eu sinto que era o meu filho, né, e no momento certo, se ele tiver que voltar, ele volta, e se não for ele, e ser uma menina ou se for outro menino, né, que eu acredito muito assim que são espíritos diferentes, sabe, eu tenho esse olhar de eh, que ele tinha um propósito muito específico que eu peguei todos os aprendizados. Gente, eu acho que esse olhar que é muitas emoções, né, muita coisa que aconteceu em volta, assim, e antes da gestação, tanto na descoberta, quanto nesse processo de esperar por ele, e depois que ele partiu, que ele ficou esse emocional, eu pensando em muitas coisas. Eu tive muitos aprendizados que foi integrando esses aprendizados e entendendo, compreendendo, que me trouxe muita paz de aceitar que ele veio. Trouxe o senti ele parece que ele precisava de uma aceitação, sabe. Aceitar que ele veio e ele viu que esse amor existiu, assim, da gente dele ser bem-vindo na família e a gente fazer de tudo por ele, né. É como eu senti muito que esse espírito queria isso, né, dessa aceitação. Porque no começo, quando a gente soube dele, ficou esse medo e insegurança: "Meu Deus, mais um bebê, a nossa filha é pequena, será que a gente vai conseguir dar conta? E ela precisa de mais atenção, será que a gente vai conseguir dividir?". Vários medos, né, que são normais. Hoje tá escuro aqui, gente, porque tá chovendo, hoje tá com um clima diferenciado ali, além do tema, né. Mas enfim, eh, eu percebi que esse espírito ele queria essa aceitação, sabe, de ser bem-vindo. Então, graças a Deus, assim, apesar dos medos, a gente conseguiu colocar muito amor ali, e eu fiquei em paz com isso, mas com alguns medos durante esse processo. Sei que onde a gente mora tem uma escada muito grande, eu fiquei com medo de pegar peso, enfim, tem muitas coisas que eu tive muitos aprendizados, gente. Então, eu fui conseguindo integrar tudo isso para entender a mensagem que ele me trouxe dessa vinda, o que que essa vinda dele movimentou dentro de mim, do que eu precisava melhorar, o que eu precisava aceitar, o que que eu preciso me transformar, porque com ele veio muita crença, despertou muita crença dentro de mim do que eu precisava ultrapassar, principalmente a questão financeira, que eu vi que eu precisava limpar muita que ainda existia escassez em mim, cara. Então, inclusive nessa semana que eu fiquei mais recolhida, foi um tempo, assim, que eu fiquei cuidando de mim e principalmente entendendo esses processos, do que despertou em mim, do que eu preciso melhorar, o que eu preciso ultrapassar. E eu limpei muita escassez, inclusive financeira, para conseguir subir mais de nível, para que quando meu bebê de novo ele voltar, a gente esteja num lugar melhor, maior, com mais estrutura, enfim. Ele me mostrou aonde eu quero ir e o que eu preciso fazer para poder continuar indo, sabe? Esse é o meu processo, gente. Cada um vai ter o seu processo, óbvio, mas eu tô falando esses pontos que me ajudaram muito a integrar esse sentimento e sair esse vazio, porque eu sinto agora que, por mais que foi pouco tempo, gente, mas é que eu fico imersa mesmo dentro de mim para entender, compreender, aceitar, lapidar, aceitar, chorar o que precisa, porque, gente, não é fácil, né? Cada um vai ter o seu processo, mas eu chorei muito nesse período que estava acontecendo, sabe? Depois, quando aconteceu o diagnóstico, eu tive ainda uns 2 dias assim de choro, de aceitação e do vazio, e depois as coisas foram melhorando, né? Graças a Deus, minha família, né? Minha filha que precisa de mim, meu marido me deram muita força, uma força gigantesca. Nossa, tá ficando escuro aqui, né? Me trouxeram uma força assim gigantesca que foi fundamental, e é isso que me coloca de volta no presente, né, de estar aqui por eles, por mim, pelos meus projetos, pelo futuro. E a gente tem que viver, né, gente, porque a vida é isso, né, a gente aceitar os processos, não adianta, né. Não adianta a gente se culpar, assim, tipo: "Ah, eu deveria ter feito tal coisa, será que se eu fizesse tal se eu não tivesse feito aquilo, daria dar certo?". Eu não acredito nessas coisas, eu acredito que,
a gente tem que passar pelo que a gente precisa, a gente passa pelo que a gente tem que passar, né. O nosso espírito, o nosso eu superior sabe dos nossos processos e se foi permitido que a gente viva, esse processo, então eu tenho que passar para aprender. Eu não acredito que nunca nessa vida que a punição divina, não acredito. É óbvio que existe os karmas, né, o que a gente planta, a gente colhe, que é natural da vida, mas quando existe processos assim como esse, né, de partida, da gente aceitar, precisa acontecer, não adianta. Às vezes o espírito ele só veio para isso mesmo no tempo dele. Eu estava até falando com uma amiga minha sobre isso. A gente que tá aqui nesse plano terrestre, né, a nossa percepção de tempo é diferente da espiritualidade. Então, às vezes esse tempo que esse espírito veio para o meu ventre era o tempo necessário que ele tinha para aceitar, para sentir o que ele precisava sentir, né, e inclusive a gente, por mais que possa parecer pouco, né, mas, no tempo espiritual não é, né, para quem entende um pouco mais essa questão de tempo, sabe que não é o mesmo tempo, né, da espiritualidade, é o nosso tempo da Terra. Aqui a gente tem um plano mais desacelerado, né, essa densidade. Então, cara, pra mim foi muito compreender esses processos foi muito louco, pra mim foi bem assim, meu Deus, né, e encaixando peça por peça, me aceitando, aceitando os meus sentimentos, me acolhendo, me permitindo chorar, gente, porque tem que chorar, você tem que sentir, porque dói, né, dói, é os seus sonhos, os seus planos, a sua vida, tudo, estrutura, é o seu futuro que você desfaz e começa a pensar em outra coisa. Mas o que importa sempre será como a gente enxerga isso, né? E o que a gente vai fazer com isso? O que eu faço com esse fato, né? Então, a partir disso, a gente começa a construir outras coisas, né. Então a minha família me coloca nesse eixo de volta, né, por isso que é muito importante a gente ter essas raízes muito firmadas, assim, o nosso Deus interior muito firmado, e aquilo que a gente construiu é aquilo que a gente quer construir no futuro, né. Então a gente tem que ter esse olhar mais pra frente. O que que eu vou fazer com isso? Ele vai continuar no meu coração, né, como meu filho, que veio, que me ensinou, que me trouxe muito aprendizado e amor. Amor, gente, porque eu fiquei muito apaixonada de saber que eu fui escolhida de novo pra ser mãe. Esse olhar, assim, foi muito eu me senti muito abençoada, cara, muito abençoada mesmo. E, nossa, tá ficando mais escuro aqui ainda. Então deixa eu acender uma luz aqui. Eu vou acender uma luz, né, calma aí. Ah, essa luz aqui tá melhor. Assim tá melhor. Tava procurando um ângulo aqui no meu cenário. Essa luz de cima aqui é muito ruim, tem que ser de frente, mas tá bom assim. Então esse foi o meu processo, assim, de aceitação, de preencher os vazios. E o que importa, assim, pra mim hoje é a minha família. Meu bebê acordou. É a minha família aqui agora, né? Meu bebê que continua no coração, né? Que ele me escolheu pra vir, pra receber o processo que ele precisava também, né? Eu acredito muito na espiritualidade nessa forma. E é daqui pra frente, né? Os fatos acontecem e o que a gente faz com isso, a gente pode escolher ficar agarrado nessa situação e ficar se lamentando e ficar sempre doendo, por mais que eu sei, gente, cada um tem o seu tempo também de processo de aceitação. Mas existem pessoas que se apegam nesse processo por anos e nunca solta. Quando a gente acolhe o processo, aceita, vê com uma outra forma e não como uma perda, a gente nunca perde, né? O espírito, ele sempre continua vivo no nosso coração. Se a gente parar para imaginar e sentir, ele vai continuar aqui, porque o tempo não existe, né? Esse tempo linear é o tempo humano de enxergar as coisas. Mas o tempo é isso, né? Essa coisa que acontece tudo, tudo agora, sabe? Então, quando eu quiser acessar esse espírito para dar amor, para receber amor, o que ele significa para mim daqui em diante, é só a gente se silenciar e ouvir um pouco desse sentimento, sabe? E daqui em diante a vida continua, né? A gente está aqui na matéria ainda experienciando a vida, e que a gente saiba aproveitar esse momento, sabe? Com as pessoas que estão aqui, com quem a gente ama, honrar aqueles que se foram, né? E continuar honrando. Gente, continuando o vídeo hoje, no dia seguinte, porque naquele dia eu não consegui gravar, tava muito escuro, minha memória acabou, eu tive que arrumar o celular, enfim. Aí resolvi gravar depois com mais calma, né? Só para finalizar o vídeo, eu queria muito trazer essa mensagem de que nós somos eternos, sabe? Para a gente não se identificar, não se apegar com as coisas que acontecem com a gente, porque nós estamos aqui para vivenciar as emoções, os sentimentos, sabe? Eu acredito muito nesse propósito na Terra, da gente estar aqui
para vivenciar, sentir na pele as coisas, né, as dores, limpar coisas, ressignificar as coisas, para depois a gente simplesmente ir embora também, né, com os aprendizados, porque a única coisa que é eterna é aquilo que tem dentro da gente, né. O corpo, uma hora vai acabar, a beleza ela vai passar, né, a gente envelhece, todas essas coisas elas passam, né, são coisas transitórias. E esse aborto ele me ensinou muito, inclusive sobre, na prática, entender sobre o desapego, sobre que o amor também é o desapego, sabe. E eu já tinha muito essa coisa comigo, né, de conseguir desapegar muito de família, desapegar muito dessa essa ideia muito de, sabe, de lealdade extrema. Então, na prática, quando isso aconteceu comigo, eu tive que colocar essa ideologia, na prática, né, eu tive que colocar essa ideia de verdade para ressignificar na hora que sente, né, porque a gente só vai conseguir ver como que a gente reage quando a gente vive, né. Porque uma coisa a gente pode falar e sentir, ter uma ideia de como a gente pode se sentir, mas é só na prática que a gente vai conseguir ver como que a gente se sente e se aquilo realmente é real, é verdadeiro, né. Então eu vi o quanto que dói, eu vi o tamanho da dor, né, eu vi o peso de todas as coisas que aconteceram, né, todo esse processo que foi doloroso, mas também eu vi muito, olhei muito para esse lugar do amor, cara, e para mim, eu me senti muito abençoada de poder ser mãe mais uma vez, né, e vou querer ser mãe mais ainda, se Deus quiser me abençoar, eu quero ter muitos filhos, né, que Deus me dê condições para ter muitos filhos. Uma família grande, gosto bastante. Mas essa passagem dele me trouxe essa questão do amor, assim, me deixou apaixonada, me trouxe esse amor de ver que, meu, tudo de novo, vou ser mãe, vou ter um bebezinho recém-nascido, porque quem já teve sabe que, meu, fase deliciosa. Sinto muita saudade da minha bebezinha bem recém-nascida, assim, né? E, e amar também é deixar ir, né? Deixar ir em tudo, é você aceitar que era aquilo que estava preparado para você e que você ama. Você ama é aceitando. Meu, é doloroso, mas amar também é você aceitar, né? A aceitação acho que é o principal, é aceitar que as coisas se vão, né? Que a gente continua aqui vivendo os momentos, né? Que vão chegando, né? Mas o tempo ele, como o tempo ele é uma coisa que, como eu falei anteriormente, né? Como o tempo é aquela coisa que acontece tudo ao mesmo tempo. Quando você quiser acessar esse amor, ele tá dentro de você, a sensação de quando eu descobri que eu estava grávida, de quando eu sentia mexendo, isso tudo é real. Quando você traz para lembrança aqui agora, você sente tudo de novo, né? Isso é o amor que não tem tempo e espaço que te separa daquilo, né? Então, quando você traz aqui de novo para esse dia, você sente na hora, né? E, inclusive, a dor, você pode trazer, não dá de chorar. Você pode trazer, inclusive, o amor, você pode trazer a dor agora, mas eu prefiro ver o amor, né? Que se a gente aprofundar, você sente, né, todo o processo, mas graças a Deus, Deus me trouxe muita. Supriu muito esse vazio com entendimento, com a minha família, com amor a toda volta, com os meus parentes, né, que são a família do meu marido, que me deram muito cuidado, muito suporte. Graças a Deus, assim, eu sou muito abençoada de ter pessoas em volta que, e privilegiada, né, por ter pessoas que são apoio, né, quando a gente precisa. Mas só quem vive na pele passa, né, que sente ali. E esse amor passou e continua, né? Aquele momento daquela turbulência passou, a aceitação e continua dentro de mim esse amor e sei também que vou viver outras coisas. E é importante que a gente entenda os momentos e as coisas que virão, né? Porque a gente não pode se identificar só com aquilo, né? Aprender a desapegar também faz parte desse processo da matéria, né? Que a gente é muito assim com as coisas, né? E eu venho desapegando já há muito tempo com muitas coisas, trabalhando em mim esse desapego de muitas pessoas, coisas, situações, para que eu possa viver o melhor daqui em diante. E Deus sempre abençoa quando a gente aceita e vai adiante, né? Deus sempre abençoa com tudo ao redor. A gente vê e percebe amor em todas as coisas, né? Então, eu queria deixar uma mensagem para você, mãezinha também, que você perdeu seu bebê. Ele sempre vai estar dentro de você, né? No seu espírito, na sua energia. Ele é parte de você, né? Ele só não vive na matéria aqui para te interagir, né? Para você ter essa coisa. Mas o amor é o que você sente na hora de você se conectar com os momentos que você estava ali nutrindo, né?
no seu ventre, esse era o amor, né, esse era o amor, esse é o amor, se você parar para sentir, né. Entender os aprendizados, as aceitar o que precisa ser aceito, ficar na dor a gente sempre vai viver, né, viver agora esse sentimento remoendo e revivendo, isso não faz bem nem pra gente e nem para o seu filho, que te acompanha, que te viu, que te sentiu, né. Ele quer sentir o amor, né, a aceitação, porque gente, a matéria é isso, né, essa vida na Terra, por mais que a gente que seja a nossa única certeza, que é essa a morte, né, mas é sempre muito bom que a gente lembre da morte, porque a gente vai. Uma hora a gente vai, né? E todas as pessoas ao nosso redor também irão. Então a gente lidar com ela na prática e ter esse desapego da matéria, gente, é importante, né? Porque senão a gente pode passar anos aqui na matéria, na vida, sofrendo, né? E a gente está aqui na vida para viver, desfrutar, curtir, sonhar, criar outras coisas. A gente tem todo o tempo do mundo para criar. Enquanto a gente está aqui, a gente tem todo o tempo do mundo para criar, para poder criar coisas novas, sonhar diferente, viver experiências diferentes, tudo que a gente já viveu, né? Então que a gente siga em frente, né? Com o amor que ficou, que continua se você acessar, né? Mas que a gente tenha esse olhar para frente, né? A gente não vai deixar de sentir, mas olhar para frente, para as coisas novas que virão, que podem vir. E muitas coisas trazem alegria, né? Muitas coisas trazem alegria e que a gente não se apegue naquilo que poderia ter sido, porque aconteceu o que era para acontecer, né? É essa aceitação, de aceitar o que aconteceu, né? Não era para ser diferente. A permissão divina, gente, é isso, é viver o que precisa ser vivido e aceitar o que precisa ser aceito e desfrutar aquilo que está no nosso alcance, na nossa realidade, porque a gente sempre está no lugar certo, onde tem que estar, né? E independente da situação, a gente está no lugar certo, que a gente mude o nosso olhar para as situações, tá, gente? Então é isso, gente. Essa é a mensagem nos aprendizados. E eu estou bem, graças a Deus, minha família, meus projetos, meu trabalho, tudo. Eu sou muito feliz todos os dias e que a gente sempre busque a felicidade, assim, que a gente seja a felicidade em todas as coisas. Que você seja feliz cozinhando, né, ali, honrando o alimento, que você vai alimentar outras pessoas, que você faça o seu trabalho com amor, porque uma outra pessoa confiou em você, que você possa entregar o melhor para que ela também sinta esse amor, que você possa cuidar da sua casa com amor, porque você tem uma casa, que você tem comida, que você tem móveis para você, todo o seu conforto. Sabe, gente, é esse olhar, sabe? É esse olhar que a gente não precisa nem detalhar, né? Mas é esse olhar, né? É desfrutar os detalhes, porque, gente, é sobre isso a vida. Pelo menos pra mim. Pelo menos pra mim, eu tenho esse olhar, assim, que quando eu vou nutrindo isso, gente, é uma gratidão, assim, que a gente transborda um pouco todos os dias. Você não vai deixar de sentir quando vir uma coisa ruim. Você vai sentir, mas também você vai entender, né? Entender e ultrapassar e continuar seguindo. Se esse vídeo te trouxe algum insight, alguma coisa que você queira compartilhar, coloca nos comentários, eu vou amar. Ler o que você tem a dizer, olhar o seu olhar, né? E se inscreva no canal para você acompanhar outros vídeos. E um grande beijo, até os próximos vídeos.